Boa noite! Sejam muito bem-vindos à nossa Masterclass Prova de Título de Especialista em Medicina de Família e Comunidade, edição 2026. Meu nome é Hélio e aqui comigo está o Lucas. E aí, Lucas? Boa noite, Hélio, boa noite aos que já estão conosco aí, alguns já estão colocando no chat aí, a Adriana, a Márcia, o Daniel, sejam bem-vindos. Isso aí. Ó, para a gente começar, mandem aqui no chat de qual cidade você é e quantos anos de atenção primária você tem. Se você começou agora, se você já tem 4 anos e 3 anos e meio, está quase batendo critério. Se você já tem 10 anos de atuação e já é experiente. E vamos ver também de onde vocês são, né? Se tem conterrâneos meus aqui de Minas. Tem uns mineiros por aí. Ó, temos para começar a Suzane de Praia Grande. Boa noite, Suzane. A Kelly de Campo Bom, 9 anos de atuação. Seja bem-vinda, Kelly. Ó, o conterrâneo, rapidinho apareceu. Franklin, de Minas Gerais, 2 anos e meio atuando no Mais Médicos. Seja bem-vindo, Franklin. A Suzane, que é de Praia Grande, depois completou. Tenho mais de 5 anos. O Sandri Monteiro foi bem sincero, né? São Paulo, 0. Se eu entendi certo. A Damares de Taubaté tem 2 anos, o Renato de Vale do Sol, 8 anos. Sejam bem-vindos, pessoal. Boa. Márcia de São Paulo, em torno de 3 anos. Tá chegando, hein, Márcia? Olha aí, o Paulo é o recordista por enquanto, desde 2003 atuando, então são 23 23 anos. anos. Eita. Parabéns, Paulo. O Você é de Paulo onde, tem uma, Paulo? Paulo tem uma recompensa por tanto tempo de atuação, assim como o Luiz Otávio, que diz que tem mais de 30 anos. Paulo e Luiz Otávio e o Yanier Pena Morales chegam na prova já com 10 pontos, né, de currículo, de tempo de atuação, e aí já fica bem mais fácil. Aí é bom demais, né? Boa, então já deu para conhecer de onde vocês são. Bom, 8h03, já deu tempo dos atrasados brasileiros irem entrando. Então vamos começar a nossa Masterclass respondendo as seguintes perguntas. Ó. A última prova que a gente tem notícias, que a aprovação foi pública, foi a prova 36. E aí a taxa de aprovação, a gente conseguiu calcular, foi de 22%. A partir dessa última prova, a gente não vai ter mais lista de inscritos divulgadas publicamente. Cada candidato tem que ir lá no seu portal e olhar, né? Então, nunca mais teremos essa taxa de aprovação da prova. Né? Esse é o último número que a gente tem. Mas, como os critérios se manteve, a gente imagina que a dificuldade da prova se manteve também, né? Mas, e aí, no meio disso? Como que a prova funciona? Por que ela é tão difícil? Quais são os 20 conteúdos que mais foram cobrados nessa última prova de abril? Qual estratégia de estudo quem foi aprovado mais usou? Qual é a melhor estratégia de estudo? É possível ser aprovado com pouco tempo para estudar? Sei que muitos de vocês têm a rotina muito corrida. A gente vai falar se é possível e como fazer também. E aí, para começar, eu e o Lucas estamos aqui representando o Instituto MedExperts. Nós somos uma escola com a missão de formar médicos especialistas de qualidade. Nós somos hoje mais de 20 colaboradores, estão com a nossa equipe todos os dias. Se contar os professores que colaboram na produção de todos os materiais didáticos, a gente deve passar de 40 professores. Eu sou Hélio, sou entusiasta de educação médica, sou dropout de medicina na UFMG e sou o CEO e fundador da MedExperts. E aqui comigo está o grande Lucas Pientka, coordenador do nosso preparatório para a prova de título. Se apresenta aí, Lucas. O brabo da medicina de família. Muito prazer, pessoal. Eu sou Lucas Pientka, eu sou médico de família, sou administrador em saúde, sou professor universitário e coordenador aqui, então, do nosso curso preparatório para a prova de título em Medicina de Família e Comunidade. Estou aqui na MedExperts, acho que faz quase 2 anos, né? Então, já pude estar presente aí
na formação, na preparação de mais de 600, hoje, colegas médicos de família com RQE que foram aprovados seguindo aí o nosso método, com a ajuda do nosso curso, dos nossos professores. Então, eu acho que a nossa missão é muito importante, né, Hélio? A gente teve essa prova recente agora, a prova 37, que ainda não foi divulgado o resultado final, né? Mas a gente já ouve aqui no nosso privado muitas histórias de gente que já olhou o gabarito, já foi aprovado e que já está fazendo planos assim sobre novos empregos, sobre novas oportunidades, que a gente já sente que a vida dessas pessoas já foi impactada por aquilo que a gente faz todo dia, né? Para nós é uma alegria muito grande, né? Para mim, como médico de família, estar formando tantos outros médicos de família, né? Estar fazendo parte da formação de tantos outros médicos de família com o nosso curso, né? Com a nossa metodologia. Nós temos mais de 600 aprovados, estamos ansiosos aí para saber quanto é que vai aumentar esse número assim que o resultado final da prova 37 for divulgado, né? E aí, passando sobre esse panorama geral da medicina e da medicina de família e comunidade no nosso país, hoje nós somos mais de 500 mil de médicos no Brasil, né? No último censo aí do ano retrasado, a gente tinha 575 mil médicos no Brasil, e isso cresce de forma aceleradíssima, né? Especialmente nos últimos anos. E, portanto, a gente consegue perceber, vocês conseguem perceber cada vez mais o quanto o mercado de médicos generalistas está bem saturado. Isso varia entre regiões, entre estados, mas muitos locais, os médicos recém-formados e médicos generalistas já têm dificuldade para encontrar emprego, que soava como uma frase inacreditável há 10 anos atrás, né? Médico, diploma de graduação era garantia de emprego com salário acima da média, né? Hoje não é mais. Hoje o mercado de médicos generalistas está saturado e aqui, né, falando da medicina de família e comunidade, nós somos hoje 15.500 médicos de família no Brasil, segundo esse último censo de 2024, desde então já deve ter aumentado um pouquinho. Mas de 15 mil especialistas, nós temos 53 mil equipes de saúde da família homologadas e pagas pelo Ministério da Saúde no Brasil todo. Ou seja, tem mais de 54 mil equipes de saúde da família que precisariam ter um médico de família lá, que são um cargo planejado na sua raiz, na sua origem, para que tenha um médico de família, um médico especialista lá, e que hoje são ocupados por generalistas, por médicos de programas de provimento, por médicos recém-formados, que têm o seu valor, que tem sua importância, mas que a tendência é que esses médicos generalistas percam espaço, percam lugar para médicos de família especialistas. Então, uma conta básica, e a gente percebe que ainda precisa de pelo menos 38 mil médicos de família no Brasil. Então, o espaço para nós, o mercado do médico de família, ainda está muito aberto e passa por dificuldades, vez ou outra, mas tem tido tendências de melhora, de incremento, né, de valorização. A medicina de família, por isso, é a segunda especialidade que mais cresce no país. Proporcionalmente falando, desde 2011, a MFC cresceu 550%. Foram mais de 13 mil novos médicos de família na última década. Porque cada vez mais isso tem sido uma realidade. O título, ter um RQE, passa a se tornar quase que um pré-requisito para que você atue na atenção primária à saúde, né? São muitas já as prefeituras, os processos seletivos que tendem a contratar apenas médicos que já têm um RQE, médicos de família com RQE em MFC. A própria Sociedade de Medicina de Família e Comunidade tem cobrado que a especialidade seja um pré-requisito em seleções públicas. Ali na telinha à direita foi um exemplo. Então, a Prefeitura de BH, em Minas Gerais, publicou um edital de um concurso que, para trabalhar na atenção primária, não tinha nada falando sobre RQE em MFC lá, assim como eram os editais há 15 anos, né? E aí a sociedade foi lá e pressionou e falou, ó, atenção primária é lugar de médico de família. Ou tem que ser exclusivo para médico de família, ou o médico de família tem que ter prioridade, tem que ter pontuação ou remuneração adicional, e assim foi feito. A Prefeitura de BH retificou lá o seu edital, porque o MFC tem adquirido essa prioridade, essa
valorização como o médico prioritário para estar nas equipes de atenção primária do país, né? Então, a gente se pergunta por que tanta gente tem desejado, né, tem se esforçado, investido tempo, dinheiro para tirar o título em MFC. No último ano, foram mais de 5 mil médicos, né? Na verdade, nos 2 últimos editais aí somados, 35 e 36, mais de 5 mil médicos. Por que tanta gente tem tido esse interesse? Primeiro, pela possibilidade de um salário melhor. Os médicos especialistas, pensando de forma geral, ganham mais do que os generalistas. Isso vocês conseguem entender, isso é meio óbvio, mas a gente tem esses dados. O médico de família especialista, com RQE, ele tem a possibilidade de se credenciar junto a operadoras de plano de saúde, junto a operadoras que contratam médicos de família para atuar no cuidado integral de seus credenciados. Na saúde suplementar, abre-se essa porta, né, para que o médico de família possa se vincular a planos de saúde, a convênios, né? Além disso, a possibilidade de expandir a sua atuação. Hoje, como médico generalista, você pode trabalhar na atenção primária, você pode fazer um outro plantão, mas o escopo de atuação ele é meio limitado. O RQL te abre a possibilidade de, primeiro, investir em um próprio consultório, né, na saúde privada, seja em consultório, ou em atenção domiciliar, ou em telemedicina, mas você é um especialista, né, que pode se promover, que pode construir a sua carreira, né? É incomum, não se torna muito conveniente que um generalista desenvolva a carreira em consultório, isso não costuma progredir, né? Isso costuma ser uma carreira que é mais bem sucedida para médicos especialistas. Além disso, a possibilidade da docência. Essa é a possibilidade que me motivou a fazer a medicina de família. Hoje sou professor, né? Estou aqui porque sou professor e não conseguiria sê-lo sem um RQE. Então, o RQE em MFC ele te abre oportunidades novas de emprego, né? E aí eu gosto de trazer esse exemplo aqui, porque é um exemplo novo, um exemplo recente. Então, eu imagino que muitos de vocês aqui estão trabalhando na atenção primária à saúde. Vocês têm um contrato com uma prefeitura, ou com mais médicos, ou com médicos pelo Brasil, ou com alguma cooperativa e trabalham ali 40 horas no posto de saúde. 40 horas no posto de saúde, atendendo pacientes presencialmente, lá no posto, com o paciente batendo na tua porta, você precisando gastar tempo para ir e voltar para o teu trabalho, para voltar na hora do almoço, passando perigo em bairros aí que a gente sabe na nossa realidade, pelo menos aqui em Fortaleza, que não tem segurança. Pois, essa é uma oportunidade de emprego diferente, exclusiva para médicos de família, para você fazer teletrabalho trabalhando para o SUS. Isso é uma novidade, é um edital da AGSUS que foi publicado há pouco tempo, com oportunidade de trabalho para médico de família com RQE, e é esse tipo de oportunidade que você passa a ter acesso a partir do momento que você adquire o seu RQE. Então, olha só, possibilidade de você ou substituir a atuação lá no posto, largar o posto e ficar 40 horas em teletrabalho, do ladinho da tua esposa, do teu cachorro, na segurança da tua casa, para ganhar R$ 16.600 para trabalhar 40 horas semanais, com quase 40 vagas aí no Brasil. Mas não, eu não quero largar o meu posto. Olha, se você quer então fazer, além de largar, para não largar o teu posto, fazer um trabalho complementar, então acumular funções, é possível, porque você tem a opção de fazer 20 horas semanais só na teleconsulta, no teletrabalho da AGSUS, e isso inclui, inclusive, possibilidade de você trabalhar de noite. Então, você conseguiria aumentar a tua renda mensal em mais de R$ 8.300, trabalhando aí durante as noites, isso se for do teu interesse, né? Então, isso aqui é um exemplo de um amigo meu, tá? Ele foi, inclusive, meu preceptor da residência, que, quando generalista, ele trabalhava ali na UBS e ganhava R$ 15 mil para trabalhar 40 horas. Hoje ele trabalha bem mais, ele trabalha mais do que isso, ele não trabalha só as 40 horas ali na residência. Mas por quê? Porque ele quer ter uma remuneração melhor para dar uma melhor condição de vida para a família. E ele só pôde fazer isso, ampliar a atuação, porque ele tem RQE. Então, as mesmas 40 horas que ele está no posto, agora que ele é médico de família, ele também recebe mais 7 mil de uma universidade para receber alunos internos ali no posto de saúde. E a universidade não contrata médicos generalistas para serem preceptores. Ele também exerce em horários noturnos aí
4 a 6 horas semanais de supervisão do programa Mais Médicos, em que ele tem os seus médicos supervisionados, tutorados, e ele consegue fazer isso à distância, né, sem uma carga horária síncrona definida. E aí agora ele também vai poder ter essa oportunidade de fazer um teletrabalho na GESUS. Então ele consegue, claro, aumentando carga horária, mais do que duplicar a sua renda mensal. Isso aqui não é a realidade de todos, né? Isso aqui é a realidade de alguns médicos de família que conseguem encontrando caminhos para aumentar a sua remuneração, né? Eu gosto de trazer esse exemplo aqui porque é algo que para mim faz muito sentido, né? Além disso, a possibilidade de pleitear novos títulos. Então, pode ser que você queira fazer medicina de família para ser médico de família e pronto. Mas pode ser que você queira ampliar os seus horizontes e poder ir para outras áreas de atuação, ou através de provas de título de outras especialidades, ou através de residência de outras especialidades. Então, nós temos algumas especialidades para as quais a medicina de família e comunidade, o RQE e MFC, servem como um pré-requisito. Por exemplo, a medicina paliativa, a ultrassonografia, a rancenologia, a administração em saúde, a auditoria médica, medicina paliativa, que eu comentei, alergologia e imunologia. Então, nós temos várias opções diferentes de atuação para aqueles que já têm o RQE e MFC. E, desde o ano passado, desde 2025, a Comissão Nacional de Residência Médica publicou essa resolução que autoriza o RQE, adquirido através de uma prova de título, a servir como um pré-requisito para subespecialidades médicas. Então, como é que funcionava antes dessa resolução, até o ano passado? Para fazer residência em medicina paliativa, por exemplo, você precisaria ter feito residência médica em medicina de família ou em clínica médica, etc. Agora, se você não fez residência em MFC, mas você passou na prova de título em MFC e você quer fazer a residência de medicina paliativa, você pode usar o seu RQE adquirido por prova de título como um pré-requisito para fazer a residência em medicina paliativa. E aí, o Joab, que é nosso aluno, que foi aprovado agora nessa prova, né, comentou aqui, ó, façam o curso, vale a pena, pela prova e para a vida. Exato, e o timing desse comentário é muito bom, Joab, porque, no fim das contas, muitos tentam o título para mudar a vida dos pacientes, para se atualizarem, para estarem mais capacitados para fornecer um cuidado integral, um cuidado de qualidade, um cuidado abrangente, né? Tem muita gente que está na atenção primária e que hoje não tem mais o hábito, não tem um estímulo para estar se atualizando, para estar de olho nas novas diretrizes. Então, o curso, ele ajuda nesse sentido também. Você ser médico de família faz com que você seja mais capacitado e também mais satisfeito profissionalmente, né? Em geral, a satisfação profissional de médicos especialistas é maior do que de médicos generalistas. Os níveis de burnout são maiores em generalistas do que em médicos especialistas com RQE. E, por fim, temos ainda algumas vantagens de obter o título durante o programa Mais Médicos, né? Daniel, aí acho que tinha mais gente que comentou que era do programa Mais Médicos, o Franklin também tinha comentado. Então, durante o programa Mais Médicos, vocês têm uma carga horária semanal lá que vocês precisam dedicar para o curso de especialização. A partir do momento que vocês já têm o título, que vocês já são médicos de família, não faz mais sentido você fazer um curso de especialização, então você consegue uma liberação de carga horária, que já são algumas horinhas a mais aí na tua semana, para você ficar com os teus ou se dedicar a outro projeto importante, né? Então, a gente traz aí essas motivações, antes de a gente entrar nos detalhes práticos aqui da prova e do curso, porque é interessante ter a motivação, ter o porquê, ter a inspiração bem clara, né? Por que você vai fazer isso? Por que você está aqui numa segunda noite, às quase 9 da noite, assistindo uma live sobre agora, nesse momento da tua vida, dar um passo além, a mais na tua carreira, né? Poxa, isso vai fazer diferença para a tua vida, para a vida dos teus pacientes, isso te traz oportunidades. Eu falo isso porque eu sou muito grato, muito feliz pela minha escolha de fazer medicina de família, porque foi o que me possibilitou entrar na universidade. Hoje eu sou coordenador de internato na universidade, sou professor, terminei o meu mestrado e consigo ver a minha carreira podendo ascender, como aqui na Media Experts também. Então, isso tudo só foi possível pelo RQE, né? Exatamente. E aproveitando que a gente está com 90 espectadores aqui, queria que vocês mandassem no chat qual desses motivos aqui mais te motiva, né? No seu caso, por que você decidiu se preparar para a prova, por que o título mudaria na sua vida?
Dá para mandar só o número aí, né? Se você quiser mandar só o número, por exemplo, se for possibilidade de um salário melhor, você manda 1. Se for trabalhar na atenção privada, como professor, em convênio, consultório, manda 2. Só para a gente entender quais motivos vocês que estão aqui, né? E até para você ter claro para você também, né? Você lembrar o porquê você está fazendo isso. Boa. Por exemplo, a Daiane disse que é o 2, né? Que é trabalhar na atenção privada, convênios, consultório, ser professora. Já o Franklin disse que é pleitear novos títulos, né? Qual que você quer, Franklin? Você falou que acabou a pós em medicina de família agora, né? A Amanda está buscando uma coisa mais subjetiva, mais pessoal, satisfação profissional, né? Boa. Luiz Otávio já foi nas oportunidades novas também, né? Atenção privada, convênio, professor. A Débora também comentou 1 e 2, né? Além de outras oportunidades de atuação, também a possibilidade de um salário melhor. Digam aí, inclusive, Débora, você disse que tem uma possibilidade de um salário melhor, né? Se vocês conhecem aí nas cidades, nos estados de vocês, oportunidades de emprego que são exclusivas para médicos de família, ou que o médico de família ganha um pouquinho mais, né? Eu dei aqui alguns exemplos, mas o Brasil é um país continental, né? A gente tem realidades diferentes nos diferentes estados, né? O Franklin diz que está fazendo pós em psiquiatria. Então, nós temos, inclusive, um R3, uma residência de 1 ano de duração em saúde mental, que é uma residência que só pode ser feita por médicos de família, né? Então, é uma opção de carreira, né? De residência. Boa, vamos mostrar como é que é na prática, Lucas? O que acontece quando você passa na prova? Você está dando spoiler aí de que é que esses alunos vão viver no fim desse ano, se tudo der certo. Chega o pacote todo bonitão e o certificado, o título com seu nome. Título de especialista em medicina de família e comunidade, da AMB e SBMFC. Bonitão. É isso, você está há meses de dedicação de receber um desse aqui na sua casa, né? E ser reconhecido como médico especialista, um médico com RQE. Perfeito. É isso aí. E a gente já tem data para a próxima prova, Lucas? O pessoal já começou a perguntar aí sobre a data, né? O Daniel perguntou também sobre o próximo edital. Então, a gente ainda não tem data definida, tá? A gente estima data pela forma como as coisas ocorreram ao longo dos últimos anos. Então, falar sobre a próxima prova de forma bem prática. A prova de título, que a gente chama aqui de TMFC, né? Título de especialista em medicina de família e comunidade. A próxima edição vai ser a edição 38. Então, a prova de título ela pode ser realizada somente por médicos com CRM ativo, então isso é um pré-requisito para fazer a prova. E para poder fazer a prova de título, para poder se dizer médico de família, você precisa comprovar que você já atua com medicina de família há um tempo satisfatório. Ou seja, você precisa comprovar que você já atua há 4 anos na atenção primária à saúde, com dedicação exclusiva de 40 horas semanais. Ou então, você precisa ter sido bolsista do programa Médicos pelo Brasil, programa da AGESUS, e ter concluído o curso de especialização. Então, você precisa cumprir um desses 2 requisitos para poder fazer a prova, tá? Ou já trabalha na APS há muito tempo, né? A gente teve aqueles alunos ali no começo da nossa live que comentaram ali, o Luiz Otávio, que está há 30 anos, o Yanier, que está há 16 anos. Então, são pessoas que se comprovam que já têm mais de 4 anos na APS e podem fazer a prova, tá? Aí a gente tinha também no início da live ali pessoas que ainda não têm 4 anos de atuação, né? A Márcia comentou que tinha 3 anos, a Damares comentou que tinha 2 anos. Bom, se você ainda não tem 4 anos de atuação, você precisa comprovar que você faz parte do segundo possível requisito para fazer a prova, que é ter feito parte do programa Médicos pelo Brasil, programa da antiga ADAPS, que hoje é a AGESUS, e ter concluído o curso de especialização em medicina de família e comunidade. E aí o Hélio salientou bem, isso nós não estamos falando sobre o programa Mais Médicos, tá? Nós estamos falando do programa Médicos pelo Brasil. Por quê? Porque o Médicos pelo Brasil foi um programa diferente, um programa de provimento
do governo anterior, que dizia lá no edital que ao concluir o curso de especialização, esses médicos estariam aptos a fazer a prova de título. O Mais Médicos não tem essa cláusula, não tem essa possibilidade, tá? Então, Daniel perguntou, quem é do Mais Médicos pode fazer? Pode, se tiver mais de 4 anos de atuação. Quem tem mais de 4 anos de atuação, sendo ou não sendo do Mais Médicos, pode fazer. Então, doutora Letava aí diz que trabalha há 20 anos, pode fazer a prova, tá? Agora, quem faz parte do Mais Médicos só pode fazer a prova se já tem mais de 4 anos de atuação. Como é que eu faço essa comprovação? Através do CNES, como o Paulo comentou. Então, se no CNES lá tiver tudo registradinho, pronto, está comprovado. Se você não tem como comprovar pelo CNES, né, o Luciano aí comentou que sempre foi contratado, se não tiver registrado no CNES, dá uma olhadinha, tem como você pesquisar ali pelo teu nome ou pelo teu CPF no CNES, isso é fácil de achar no Google. Se não tiver registrado, você consegue uma declaração de exercício profissional de quem foi o teu contratante, da SMS, da coordenação da APS do município, para comprovar, né? Franklin perguntou, posso tirar, então, após 3 anos no programa Médicos pelo Brasil, já que tem o pós? Franklin, se você fez o Médicos pelo Brasil, não Mais Médicos, e terminou o curso de especialização lá, você vai poder fazer a prova, tá? E a Márcia perguntou se é a atuação na APS ou especificamente como MFC no SUS. Atuação em atenção primária à saúde. Então, no edital tem requisitos detalhados ali sobre o que é necessário, mas não precisa ser necessariamente, obrigatoriamente no SUS. Se você atuou em atenção primária à saúde em outro cenário e você conseguir declarar isso, comprovar, seguindo os requisitos ali do edital, você pode fazer a prova, tá? A prova é online, tá, pessoal? Então, é uma prova feita aí da tua casa. E a próxima prova, a gente ainda não sabe a data. Como é que funciona? Nós estamos em período de avaliação dos resultados da prova que passou, que aconteceu agora em abril. O resultado final vai sair ali no fim de junho, mais ou menos. Então, a gente estima que lá para agosto, setembro, deve ser publicado o próximo edital para uma prova no final desse ano. Novembro, dezembro, tá? Então, essa é a estimativa que a gente ainda aguarda a confirmação. E como é que funciona a prova? Bom, o processo seletivo tem 100 pontos. O processo seletivo é composto por uma prova, que ela é subdividida em teórica e teórico-prática, e por currículo. Então, somando 80 questões da prova teórica, 10 questões da teórico-prática e 10 pontos possíveis de currículo, são 100 pontos e você precisa fazer 70 pontos para ser aprovado nessa prova. Então, a nota de corte é de 70. Mas como é que funciona? O teu currículo ele só vai ser avaliado depois da prova. E só alguns terão o currículo avaliado. Então, primeiro você vai fazer a prova. Você precisa fazer 70 pontos no processo seletivo. Então, se você fizer a prova e das 90 questões ali, 80 teóricas e 10 teórico-práticas, você acertar 70 ou mais, você já está automaticamente aprovado. Você já atingiu a nota de corte, teu currículo não vai nem ser avaliado, você já está aprovado. Se você acertou menos de 60 questões na prova, digamos que você tenha acertado 55 questões, ainda que você tivesse um currículo nota 10, você não atingiria os 70 pontos necessários para aprovação. Então, você está automaticamente reprovado. E aí, esses alunos que ficam nesse purgatório, nesse limbo aí entre 60 e 69 questões na prova, esse sim depende do currículo para somar pontinhos aí e atingir os 70 pontos da nota de corte, tá? Então, é assim que funciona o fluxo da prova. E nós tivemos mudanças recentes aí na história da prova de título em medicina de família que são importantes e vale a gente ressaltar aqui. Até a prova 35, que aconteceu há pouco mais de um ano, o TMFC funcionava de uma forma, e depois da prova 35, da 36 em diante, ele sofreu mudanças importantes. Primeiro, a pontuação de corte aumentou de 60 para 70. Então, até um ano atrás, para você ser MFC, você precisava fazer 60 pontos. Agora, isso aumentou para 70, desde o edital anterior, que foi o 36. E o currículo tem sido mantido, a pontuação curricular, mas desde o 36, o tempo de atuação na APS só passa a contar ponto para o currículo a partir dos primeiros 4 anos. Então, se você tem exatamente 4 anos de atuação na APS, você pode fazer a prova.
mas a tua pontuação curricular é 0. Aí do 9º semestre, ou seja, do começo do 5º ano de atuação em diante, é que passa a valer ponto. E novas bibliografias têm sido acrescentadas ao longo dos últimos editais. Todo edital eles acrescentam novas bibliografias. E desde o 36, os temas clínicos, ou seja, diretrizes, protocolo, diagnóstico, tratamento, manejo, eles se baseiam no BMJ Best Practice, uma plataforma de atualização bibliográfica do British Medical Journal, o jornal de medicina britânico, que tem frequentes orientações, condutas que são bem discordantes daquilo que a gente realiza na prática. Então, não dá para fazer a prova só baseado naquilo que você sabe da prática. Alguns PCDTs, algumas linhas de cuidado, alguns livros, tratados entram nas referências, mas o nível da prova que a gente tem observado é que ele está cada vez mais difícil. E isso não é discurso aqui para apavorar, não, é porque isso realmente é importante de saber. Talvez até a prova 35, 34, a gente tinha um nível de prova mais acessível, com temas bem recorrentes do que a gente vê na atenção primária. Mas desde a prova 36, além de a gente ter temas que não são tão frequentes na atuação de grande parte dos médicos de família, às vezes questões de rodapé, de detalhes, tá? Então, inclusive, o nosso curso precisa passar por frequente renovação conforme a prova vai mudando. Nosso curso é dinâmico, né? E o Andro está aqui, foi aprovado conosco, disse que quem fizer não vai se arrepender, que foi o melhor investimento, ele estava com pouquinho tempo e mesmo assim conseguiu. E, Andro, você deve ter percebido, né? A prova ficou mais difícil, né? Como é que funciona a prova? Para vocês que nunca fizeram a prova. A prova teórica, que eu comentei que tem 80 questões, são questões de ABCD. Você vai se deparar lá na tua plataforma online aqui com uma questão e você vai precisar escolher uma das 4 alternativas e passar para a próxima questão. Não dá para ficar indo e voltando, é uma questão por vez. E aí, depois que você termina as 80 questões da prova teórica, você vai assistir a um vídeo, que é o começo da prova teórico-prática, e vai responder as 5 questões sobre esse vídeo. Você assiste um segundo vídeo e vai responder a mais 5 questões sobre esse segundo vídeo. São vídeos de casos clínicos, encontros clínicos, visitas domiciliares, vídeos de realidades bem padrões ali da APS. E aí você responde a pergunta sobre isso, né? Um ponto interessante dessa última prova que aconteceu agora no mês passado é que um desses vídeos, inclusive, contava com um ator famoso, o ator que fez o Beisola da Grande Família, fez parte ali, foi contratado pela sociedade para fazer parte como ator aí desse vídeo, nesse encontro clínico, né? Achei muito curioso. Talvez a gente podia, inclusive, trazer a foto para cá, para o slide. Pois é, eu achei curioso também. Um grande ator. E aí, para você que não está acostumado, né? Eu acho que isso não é uma coisa muito comum, fazer uma prova teórico-prática, assistir a um vídeo e responder questões sobre isso, né? Lembra um pouco o Enem, assim, que você tinha que ler um texto, interpretar aquele texto, né? Na prova retrasada, inclusive, a gente teve uma questão que um vídeo da prova teórico-prática que durou 15 minutos. Era basicamente um episódio de Friends ali para você responder a questões sobre aquilo ali. Então, para você treinar esse formato de prova teórico-prática, inclusive, a gente tem aqui na nossa plataforma vídeos autorais nossos, bem semelhantes ali ao que você encontra na prova real da sociedade, para que você treine a sua habilidade de responder questões referentes a um vídeo. E aí, partindo para detalhes bem práticos, assim, né? Você precisa fazer, a partir do momento que você se inscrever, e aí não se preocupe com esses detalhes agora, mas você vai precisar fazer um pré-teste, né? Uma avaliação ali de teste do teu ambiente virtual antes da prova. Você vai testar a tua câmera, vai testar o microfone, vai ver se está tudo certo, vai testar o alto-falante do teu computador, vai testar a tua conexão e tal. E por que isso é importante vocês saberem? Porque se você quiser já começar a se programar, tudo isso aqui é importante para você fazer a prova que deve acontecer no fim do ano. Você precisa ter um notebook, não pode ser computador de mesa, tipo desktop. Tem que ter uma webcam, pode ser a própria webcam do notebook ou uma webcam externa. Tem que ter microfone funcionante, tem que ter uma energia estável, internet de qualidade, tá? Então, é cheio de requisitozinhos de detalhes que, quando a gente chegar mais perto da prova, a gente vai orientar vocês com todos os detalhes, como a gente orientou os nossos alunos nesse último ciclo. E aí, só para vocês entenderem, a prova acontece no ambiente online e você precisa estar com câmera e microfone, porque você vai estar em monitoramento de áudio e vídeo constante ali por um fiscal. Então, você precisa estar em um local calmo, em um local silencioso, iluminado, você precisa se programar de entrar com antecedência na prova,
cheio de requisitozinhos ali que entram em um nível de detalhes que a gente não precisa explicar tudo por agora, mas que é importante, caso você já queira ir se programando, dar uma olhadinha no edital, tá? E o Joandro, que comentou agora que foi aprovado, comentou aqui, ó, não dá para fazer com o que a gente faz no dia a dia. Sou formado há mais de 15 anos e mesmo trabalhando na APS, não é o que a gente vê na nossa rotina. O exame exige metodologia para ser aprovado. Exatamente, Joandro. Então, se algum de vocês aqui nunca fez a prova, né, você pode se questionar assim, o que é que mais cai na prova? Então, para que você entenda o que é que mais cai na prova, a gente fez o guia da aprovação, que já foi enviado, vocês já têm acesso a esse guia da aprovação, um material gratuito que a gente confeccionou para ajudá-los a entender quais são os conteúdos que mais caem na prova. Então, esse guia se baseia em uma análise estatística completa feita pela nossa equipe para entender quais são os temas mais importantes para a prova, e é um guia que mostra os temas que mais caíram em todas as últimas 10 provas. A gente está terminando de atualizá-lo com os detalhes dessa última prova que aconteceu há menos de 30 dias. Mas o que a gente vê no dia a dia não é necessariamente exatamente aquilo que cai na prova, né? Por quê? Porque o que você vê no teu dia a dia é diferente do que eu vejo no meu dia a dia. E é diferente do que a sociedade entende que é a atribuição completa do médico de família. Então, por exemplo, na minha atuação, eu vejo muitos problemas metabólicos. Eu trabalho muito na minha atuação na APS com diabetes, com dislipidemia, com problemas de tireoide, com obesidade, síndrome metabólica. Mas isso cai na prova? Cai, mas cai muito pouquinho. Cai 1, 2, 3 questões. Agora, das 90 questões da prova, se a gente somar saúde planetária, mudanças climáticas e seus impactos na saúde, cuidados paliativos, abordagem a populações específicas, e aí inclui populações privadas de liberdade, população quilombola, população indígena, população LGBTQIAPN+, hormonização de pessoas trans. Somando esses 3 temas aqui, ó, a gente tinha mais de 15 questões. Você manja de saúde planetária e de abordagem à população trans? Você vê isso frequentemente no teu dia a dia? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Então é importante que você estude baseado naquilo que cai na prova. É preciso de metodologia. O Jordão, que foi nosso aluno, também comentou que errou muita questão porque marcou com base no dia a dia e não na teoria. Então, era um exemplo ali de uma questão que precisava fazer um ultrassom para TVP e, na realidade dele, ele sabe que demora demais para fazer o ultrassom. Mas a prova não quer saber da tua realidade, como é o teu posto, de como é o teu município. Ele quer saber o que está lá no BMJ. Né? Então, a gente está dizendo isso por quê? Porque apesar de a demanda pelo título estar cada vez maior, a prova está ficando cada vez mais difícil, né? Olha como existiu uma mudança importante do edital 35, que teve quase 80% de aprovação, para o edital 36, que teve pouco mais de 21% de aprovação. Edital 37, a gente não sabe a taxa de aprovação, mas a prova ficou muito mais difícil por causa do aumento da pontuação de corte, por causa do ajuste curricular e por causa da mudança do padrão, da bibliografia. Nós temos tantas bibliografias, pessoal. O Tratado de MFC, o GUSSO, tem mais de 2.400 páginas. O Tratado de Atenção Domiciliar, o Saúde LGBTQIA+, vários pequenos livros aí de 200, 300 páginas, manuais do Ministério da Saúde, PCDTs, relatórios específicos da Conitec, documentos da OMS, todos os PCDTs do site gov.br, todas as linhas de cuidado do site gov.br e algumas diretrizes específicas, tipo a diretriz brasileira de hipertensão. Então, além de tudo isso, ainda tem o BMJ Best Practice, que é essa plataforma que eu falei para vocês, equivalente ao UpToDate, ao Dynamed. Então, uma plataforma em que os conteúdos vão sendo atualizados ali de forma contínua. E tudo aquilo que foi atualizado até a data final de confecção da prova, você tem que saber. Se surgir um medicamento novo daqui a 3 meses, ele pode aparecer na tua prova, tá? Então, ao todo, são mais de 12.000 páginas de bibliografia recomendada e algumas vezes nós temos bibliografias conflitantes. Por exemplo, se você quer estudar hipertensão arterial, você vai estudar pela linha de cuidado, pelo PCDT, pela diretriz brasileira ou pelo capítulo do BMJ. Eles têm orientações discordantes. Então, é muito difícil você simplesmente pegar ali a página 1 do tratado e começar a estudar por conta própria. É possível,
mas isso exige um esforço tremendo, um retrabalho tremendo. Para uma prova com essa dimensão de conteúdo, olha só, a quantidade de conteúdos que entram ali no escopo da prova de título de Medicina de Família e Comunidade. É recomendado que você tenha uma ajuda, que você tenha um método para facilitar o teu estudo, né? Então, quando começar a estudar essa infinidade de conteúdos? Bom, quando possível, mas assim que possível. Quanto mais cedo você começar, maior a chance de você conseguir se sentir seguro para conseguir passar na prova. Então, a gente tem alunos aí que passam na prova, que conseguem mais de 70 pontos na prova e nem sequer precisam do currículo. Como eu imagino que também foi o caso do Ioando, já que o currículo ainda não foi avaliado e ele está aqui dizendo que foi aprovado. Então, a gente está dizendo aqui sobre a dificuldade da prova, porque a gente acredita que é possível passar, mas essa preparação ela precisa ser feita com método, né? A Daniele comentou, por exemplo, sobre as grandes diferenças entre as referências do BMJ e da nossa realidade brasileira, que seriam um problema, mas que nós conseguimos ajudá-la com aulas direcionadas, com simulados bem direcionados, né? A prova 36 foi a mais difícil, mas a Mônica disse que sem a MedExpert ficaria impossível, mas que com o apoio, com o carinho dos nossos professores, ela teve esperança e conseguiu ser aprovada na última prova, né? Então, a gente está mostrando aqui para vocês o que é que os aprovados fizeram de diferente. Mas eu acho que é válido também se questionar o que é que os reprovados fizeram de diferente, né? Por que foram Afinal, reprovados? eles são a maioria, né? São a maioria. Se tornaram a maioria. Não eram, né? Em algum momento já não foram. Boa. 8 a cada 10 médicos com mais de 4 anos na atenção primária que fizeram as 90 questões do TNFC não foram aprovados. Por quê? Qual foi o erro da preparação dessa galera? Porque são pessoas que pagaram R$ 1.000 ali para inscrição na prova, que se dedicaram, né, que estudaram. Onde elas erraram no planejamento, na execução, na estratégia? Pesquisando, a gente descobriu que essas aqui são as 7 maiores causas de reprovação. Primeiro, contar só com conhecimento da prática, como o Lucas já bem ilustrou, né? Vocês já viram que não é a prática que cai. Então, quem faz a prova só com conhecimento da prática tende a não ser aprovado. Estudar só lendo livro e assistindo aula. A ciência já sabe que esse estudo, lendo livro e assistindo aula, ele é bom para o primeiro contato, mas a absorção que ele gera é muito baixa. Então, quem estuda só lendo livro e assistindo aula também não é aprovado. Não simular a prova. Provavelmente você nunca fez uma prova de 4 horas de duração online. Uma prova que você não pode voltar questões, você só pode avançar. Uma prova que você não pode ficar desviando muito o rosto da tela, né? É diferente a experiência. Você precisa simular. Você precisa estar confortável nesse ambiente. Quem não simula, provavelmente, correu o risco de ter algum imprevisto e não ser aprovado. Quarto erro, deixar para estudar só na hora da prova. Vocês já viram que é conteúdo pra caramba. Se você espera só o edital sair, quando o edital sair, eu começo a estudar. Historicamente, o edital sai 2 meses antes da prova, né? Mais ou menos 3, eu acho. Não dá para você ver medicina de família inteira em 3 meses. Então, não espere o edital sair. Transforma o estudo num hábito. Começa agora e vai indo um pouquinho todo dia, um pouquinho toda semana, quando der. Esse é o melhor jeito, tá? Porque quem deixou para a última hora, normalmente é reprovado. Quinto motivo, não ter um plano de estudos. Você vai sair dessa live aqui, depois de me ouvir o Lucas, você vai ser motivado, vai falar, vou estudar. Você vai chegar em casa amanhã, lá do seu trabalho, 5 horas da tarde, e vai fazer o quê? Abrir o livro, ir lá na página 1 e ler até a página 800? Não me parece um bom plano, né? Deve ter coisa melhor para você fazer. O que você está planejando fazer então? Passar pelas provas antigas? Mas em que ordem? E você vai corrigir como essas questões? Ou seja, não ter um plano de estudos, o que te faz chegar em casa e não saber o que fazer, te faz estudar menos, te faz, às vezes, estudar da forma errada. Sexta grande causa de reprovação, falta de tempo ou procrastinação produtiva. É quando você faz outras coisas que estão na sua lista de tarefas, mas que não vão te tornar um médico especialista, que não vão fazer você ser aprovado nessa prova. E a gente adora fazer isso, né?
é te dar a vontade, é você decidir que você vai estudar todo dia à noite, que vai te dar vontade de arrumar a casa à noite, vai te dar vontade de cozinhar uma janta, vai te dar vontade de ir no supermercado, vai começar a aparecer compromisso. E aí, se você faz essas coisas, você está fazendo coisas que estão na sua lista de tarefas, mas você não está fazendo a coisa mais importante que está na sua lista de tarefas, que é estudar para a prova. Isso que a gente chama de procrastinação produtiva, né? Você está sendo produtivo, mas entre aspas, porque você não está fazendo o que você deveria estar fazendo. Sétima grande causa de reprovação, não focar nos temas mais prevalentes. Se você tem tempo infinito, tudo bem, estuda tudo. Mas não é a realidade, né? É conteúdo pra caramba, você tem pouco tempo. Por que não focar mais tempo nos conteúdos que mais foram cobrados na sua última prova? Vamos tentar entender o que a banca gosta de cobrar e gastar mais tempo nisso. E personalizar para você também, né? Vamos tentar entender quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos e gastar mais tempo nos seus pontos fracos. Então, quem não seguiu, aqui estão 7 grandes causas de reprovação na última prova. Queria ouvir de vocês. Agora que vocês decidiram que vocês vão se preparar, que vocês vão virar especialistas em medicina de família, desses 7 aqui, qual que você mais vão cair? Eu já tô rachando o bico desse comentário já. Da Ana Brandão, né? Tenho que estudar meu erro. Foi nenhum desses. O que será que ela quis dizer? Que o erro dela foi não estudar? Eu acho que ela cometeu todos esses erros aí. Acho que ela não acertou nada. Entendi. Gabaritou. E aí, manda um número aí no chat para eu saber. Tipo, se é falta de tempo, você manda o número 6. Se é não simular a prova, manda o número 3. Se é contar só com conhecimento da prática, manda 1. Qual você acha que, no seu caso, vai ser o maior desafio para você acertar as 70 questões e ser aprovado na prova? Para mim, eu particularmente acho que seria o 8, o meu, que não tá aí. Que ainda é assim, ó. Eu tenho um perfeccionismo que eu só quero fazer o negócio se for para fazer 100% bem feito, sabe? Tem gente que talvez possa se identificar com isso. Poxa, eu não tenho tempo, eu não tenho uma metodologia, eu acho que eu não vou conseguir me dedicar bem, então eu não vou fazer, né? Um perfeccionismo limitante, assim, né? Eu me identifico muito também. Quando eu queria começar a correr, por exemplo, se eu só falar assim, eu vou começar a correr, eu não consigo sair de casa e correr. Eu preciso de um plano de treinamento que eu confio, que eu sei que é bom, aí eu consigo sair de casa e correr. Tem que estar com o tênis adequado, tem que ter o relógio Garmin. Exatamente. Inclusive, eu arrumei um Garmin nessa época. Aí, o Ó, a pessoal tá Adriana dizendo disse, aí. todos os 7 erros. É jogo dos 7 erros, Adriana, você acertou todos. A Débora disse que é o 6, O que é 5 e o justamente 6 a estão falta de liderando tempo, aí. procrastinação produtiva. O 6 me pega muito também, tá? 6 Mas e o 8. Paulo, apesar de a gente estar falando dos erros aqui, o Paulo disse que também não entrou em nada disso, mas por isso que está aqui, está se empolgando. Muito bem, quem sabe ser professor? Olha aí, Paulo. Compartilha aí, Paulo, qual foi o seu erro, no seu ponto de vista? O que você acha que faltou? Boa. A gente falou então do jeito errado, né? Mas qual que é o jeito certo? Como que você faz para passar com folga no TFC? E o que é passar com folga? O Lucas disse que se você tiver mais de 60 acertos, eles vão corrigir o seu currículo para ver se com o currículo você chegar aos 70. Se você fizer os 70 pontos, eles nem vão corrigir o seu currículo. Eles já te mandam um título direto. Isso que a gente vai te passar com folga, entendeu? Passar sem nem precisar ter o currículo corrigido. Então a gente vai te mostrar aqui uma estratégia para você conseguir passar com folga, mesmo se você tem pouco tempo para estudar. São estratégias que os nossos mais de 600 aprovados usaram, né? E a gente foi buscar essa resposta no exame médico, que provavelmente é o mais difícil do mundo. Alguém sabe qual é? É o USMLE, a residência médica nos Estados Unidos. Por que ela é mais difícil? Porque você tem médicos do mundo inteiro competindo por poucas vagas nos melhores hospitais do mundo que estão lá nos Estados Unidos. E esse ambiente desenvolveu várias estratégias de estudo que todo mundo que é aprovado estuda de um jeito muito parecido. E é interessante que quando a residência brasileira começou a ficar muito competitiva, igual ela está hoje, né? Todas as estratégias de lá foram importadas para cá.
E são essas estratégias, que é o padrão ouro de preparação para provas de memorização de áreas de saúde, que a gente vai trazer aqui. Primeiro princípio que você precisa entender, que só estudo passivo gera baixa absorção de conhecimento. Como assim? Se você só recebe o conhecimento, se você vê, se você escuta, se você assiste, se você lê, tudo isso, o conhecimento está vindo unidirecional, né, até você. Você absorve pouco. Você fica com aquela sensação de que você está entendendo tudo, porque na sua memória recente está fazendo sentido, só que esse conhecimento não vai para a memória de longo prazo, não é consolidado. Você não absorve. É diferente do estudo ativo, quando você precisa processar o conhecimento e devolver ele. Você precisa agir ativamente sobre o conhecimento. Por exemplo, discutir, resolver questões, resolver flashcards, ensinar outras pessoas, dar aula em voz alta, né? Tudo isso, você precisa pegar aquele conhecimento ali, trabalhar, por exemplo, pensar nas alternativas para marcar a alternativa. No caso do flashcard, né? Você vai ler o enunciado aqui, virar as postas do flashcard. Aliás, antes de virar as postas, você tenta falar o que você acha que está escrito no verso do card, né? Tudo isso faz com que você tenha que buscar na sua mente pedaços de conhecimento que você tem para falar em voz alta. Ou pelo menos mentalmente. E é isso que faz o estudo ativo ter uma absorção 2, 3 vezes maior do que o estudo passivo. Não tem pessoas hoje que estudam para provas altamente competitivas na área da saúde que não usam estratégia de estudo ativo. Você precisa usar. Esse é o nosso primeiro princípio. Estudo ativo é o padrão ouro. Agora, mesmo que a sua sessão de estudo seja ativa e seja muito boa, você vai esquecer esse conteúdo em algum momento, invariavelmente. Que é assim que a nossa mente funciona. Se você não tem contato com aquele pedaço de conhecimento, a mente entende que ele não é importante, e aí quando você dormir lá para ter seus sonhos de princesa, você vai esquecendo, né? E que essa curva de Ebbinghaus, ela tenta descrever a velocidade com que a gente esquece. Óbvio que isso aqui é muito variável, né? Mas em ordem de grandeza, eu acho que faz bastante sentido. Depois de 1 hora, você já esqueceu metade do que você estudou naquela sessão de estudo. Depois de 30 dias, você já esqueceu 80%. Ou seja, a gente está falando agora, em maio, de uma prova que vai acontecer em dezembro. Tudo que você estudar até meados de outubro, novembro, você vai esquecer pelo menos 80% no dia da prova. Aí eu pergunto para vocês, dá para fazer a prova, que cobre medicina de família inteira, sem planejar sessão de revisão? Não dá, né? Você precisa de sessões de revisão. Porque a cada sessão de revisão, aquele conhecimento vai ficando mais sedimentado. Tá? Olha aqui no gráfico, como a cada sessão de revisão, tá vendo que a curva, ela não vai lá embaixo, a curva ela vem aqui em cima, a curva vai ficando mais horizontal, mais alta, porque a cada vez que você retorna aquele conhecimento, ele fica mais fresco, ele fica mais sedimentado. E a cada vez que você vai revisar, você precisa de menos tempo também de dedicação para conseguir revisar. Você pode revisar mais rápido. Resumo é um bom jeito de fazer isso? É. O problema é que resumo é uma revisão passiva, né? Você está revisando lendo. O melhor jeito é revisar com flashcard, revisar com questões. São jeitos que te cobram aquele conhecimento e realmente testam se você está acertando ou não. Então, nosso segundo princípio para o estudo padrão ouro, revisão espaçada. Estudo ativo, revisão espaçada. Agora, de nada adianta você ter a melhor estratégia se você não seguir ela. E hoje a gente sabe que 80% das decisões que a gente toma são emocionais, que o nosso ambiente influencia muito na forma com que a gente se comporta, que construção de hábitos é uma coisa complexa, que força de vontade ela vai se desgastar ao longo do dia. Estou te falando tudo isso para resumir o seguinte: não é só sair daqui e falar, eu vou estudar agora. Você sabe que não é assim. Todo ano, quando chega lá no ano novo, você faz uns votos, né, umas metas, e não segue bosta nenhuma, né? Por quê? Porque mudar comportamento é difícil. Então, não tente fazer na força bruta, na intensidade, de tentar muitas horas, de tentar tirar férias para poder focar, de tentar fechar final de semana, de deixar para a última hora achando que você vai conseguir colocar muitas horas de estudo. Não. É igual a academia, tá? Não adianta você treinar um dia 4 horas. É um pouquinho todo dia. É um pouquinho toda semana. É uma maratona. É uma consistência de aqui até o dia da prova. Então, defina, ó, eu vou estudar 20 minutos por dia.
aqui até a prova. Ok, provavelmente você consegue terminar o conteúdo inteiro. 30 minutos por dia, deve dar também. Entendeu? O segredo aqui está na consistência, na construção de hábitos. Nos primeiros dias vai ser difícil, depois de 21 dias, né, algumas pesquisas já mostram que fica bem mais fácil. Depois de 66 dias, algumas pesquisas já indicam que fica bem automático. Esse é o tempo que se demora para formar um hábito novo, né? Claro que tem umas pesquisas que dizem de 180 dias, mas vamos ser positivos, vamos ser otimistas. Então, o terceiro princípio, o estudo semanal, o estudo baseado em hábitos, usar a ciência de mudança de comportamento a seu favor, né? Deixar o ambiente preparado para você estudar, ter um plano de estudo claro, tudo isso faz parte de se planejar para que você consiga estudar. E o quarto princípio do padrão ouro, isso aqui, ó, são métricas de um aluno nosso. Esse aluno aqui, por exemplo, ele errou a questão que ele fez de saúde da mulher, acertou todas de infectologia. Faz sentido para esse aluno estudar a saúde da mulher e infectologia com a mesma intensidade? Não, né? Ele tem que estudar mais saúde da mulher. Agora, ele também errou todas as questões que ele fez de pediatria. Faz sentido ele estudar saúde da mulher e pediatria com a mesma intensidade? Depende. Qual caiu mais nas últimas provas? Gente, vamos começar pelo que caiu mais. Vamos gastar mais tempo com o que caiu mais. Ou seja, já que o seu tempo é limitado, gaste o seu tempo com aquele conteúdo que tem maior probabilidade de, primeiro, ser novidade para você e te fazer acertar uma questão nova, e segundo, de ser cobrado com base no que caiu nas últimas provas. Então, quarto princípio, estudo baseado em dados, focar nos assuntos mais prevalentes, focar nos seus pontos fracos. E foi com esses 4 princípios que a gente montou o nosso preparatório. A gente pegou esses 4 princípios e construiu um preparatório em cima deles. Como assim? A gente não falou que você precisa ter um estudo baseado em dados, baseado em prevalência? Todas as nossas aulas, nosso cronograma, ele já é pensado para gastar mais tempo naquilo que cai mais. A gente não falou da importância do estudo semanal, de transformar estudo em hábitos? A gente tem um cronograma semanal para você seguir, de agora até a prova, com quais aulas você precisa assistir naquela semana. Nossas aulas têm mais ou menos 30 minutos, não são aulas muito longas, para ficar fácil de você encaixar na sua rotina e transformar o estudo num hábito. A gente não falou de estudo, da importância do estudo ativo, de não só assistir aula. Então, depois de todas as aulas, você tem questões para resolver sobre o assunto daquela aula. E depois a gente tem mecanismos para você revisar o conteúdo de agora até a data da prova. Quais são esses mecanismos? O banco de questões, o deck de flashcards e os nossos simulados. Muita coisa, né? Preocupa não que a gente vai explicar tintim por tintim aqui. O que você precisa entender agora é que funciona. Como que a gente sabe que funciona, Lucas? Boa. Então, essa robozinha aí da imagem é uma médica infectologista, membro da nossa equipe, que é a doutora Sofia, e ela é cientista de dados, aficionada por estatística e dados, e aí a gente cruzou os dados dos nossos alunos que foram aprovados com os que não foram aprovados. E a gente tentou estabelecer um padrão do que é que os aprovados fizeram de diferente, baseando isso em não em achismos nossos, mas em uma evidência baseada em análise estatística. Então, o que a gente percebeu é que alguns alunos compravam o curso e não faziam o curso. Tipo, se matricular na academia e não ir, sabe? É óbvio que isso não vai gerar resultado, é óbvio, mas vamos avaliar os dados, né, do nosso curso. Quanto que os nossos recursos, né, os simulados, as questões, os flashcards impactam na probabilidade de um aluno ser aprovado. Nós temos na nossa plataforma 15 simulados. A gente pegou os alunos que fizeram pelo menos um simulado e separou eles dos que não fizeram nenhum. E a gente percebeu que o grupo dos que fez simulado teve um aumento de probabilidade de ser aprovado de 64%. A gente fez a mesma coisa com os que fizeram questões do banco de questões e com os que não fizeram. Fazer questões aumentou em 44% e fazer flashcards aumentou em 32% a probabilidade de ser aprovado. E isso, separando de forma geral, os alunos que fizeram um simulado, mas nós temos alunos que fizeram uns 15, como o Ioandro aí fez simulado para caramba. Então, é claro que quanto mais recurso você consumir, maior vai ser a chance da sua aprovação. E entendendo a realidade de vocês, de quem trabalha bastante, de quem, como o Paulo comentou aí, né,
pai de médicos, 60 anos de idade, tem as suas dificuldades, está precisando se atualizar, mas tem pouco tempo. As nossas aulas, elas são objetivas, são diretas ao ponto. Nós não temos aulas extremamente extensas, tipo aquelas aulas que você precisa passar a tarde inteira em aula. São aulas de meia hora, de 35, 40 minutos, aulas diretas ao ponto. E o nosso formato, ele é entregue, o nosso conteúdo ele é entregue em 3 formatos diferentes, para se adaptar àquilo que você prefere ou precisa. Então, todas as nossas aulas, elas são expostas em formato de vídeo, tipo isso aqui que vocês estão assistindo, mas também em formato de áudio e em formato de texto. Como é que isso funciona? Todas as aulas, elas são condensadas em um livro, para que você tenha acesso àquilo exatamente que o professor está falando. Você gosta de vendo e lendo o que ele está falando, como se fosse a legenda de todas as aulas em um formato de livro preparatório. O primeiro livro preparatório para a prova de título do Brasil a gente criou, e ele está disponível para vocês na nossa plataforma como um grande PDF. E para você que gosta de ouvir enquanto você está fazendo alguma coisa, tipo um podcast, que você ouve enquanto está lavando a louça, enquanto está na academia, enquanto está se deslocando para o trabalho, todas as nossas aulas também, você tem um formato de áudio, que você pode fazer o download do áudio e ouvir quando você preferir. Então, a gente adapta o formato do curso para aquilo que você precisa, né? Com aulas do que realmente importa, sem perda de tempo, e é por isso que a gente recebe esses comentários, né, esses depoimentos de nossos alunos, de que sem a gente não seria possível, de que conseguiu mesmo com pouco tempo, né? Então, mostrando como é que funciona lá dentro do curso, para que vocês vejam. Então, quando você tiver acesso à plataforma, você vai ter um cronograma organizado semana a semana, e em cada uma das aulas você tem a aula, tem uma apostila ali, um PDF com resumo, com diagramas, com fluxogramas relacionados àquele conteúdo. E aí, depois de cada aula, você tem um quiz com 5, 10 questões para você treinar imediatamente depois que você termina a aula, você treina aquele assunto. Então, o nosso cronograma ele é pensado de acordo com o tempo que você tem para estudar, considerando que você tem pouco tempo para estudar. Então, temos alunos aqui que em menos de 3 meses conseguiram se preparar para serem aprovados na prova. E é claro, quanto antes você começar, menos tempo por semana você precisa se dedicar para dar conta de todo o curso, né? Então, a gente recomenda que comece logo, não espere o edital para sair para começar a estudar. Tem gente que ainda não tem 4 anos de atuação na PS, ainda tem 3 anos. Cara, já começa a estudar agora, já se atualiza, já vai se preparando, né? Dentro da nossa plataforma, o nosso recurso, portanto, que mais aumentou a chance de aprovação dos alunos são simulados, porque você fazer exatamente o que você vai fazer no dia da prova 15 vezes antes do dia da prova. Então, você tem acesso a 15 simulados, as provas anteriores, as últimas 5, 6 provas e vários simulados autorais, e você consegue ver o seu desempenho em cada um dos simulados e das questões. Você também tem acesso ao primeiro deck de flashcards para o TMFC do Brasil. Então, nós temos flashcards no nosso aplicativo que funcionam dessa forma. Você tem acesso a uma pergunta breve, rápida, direta, que você vai tentar responder consigo mesmo em voz alta, e aí você vira o card, você tem acesso à resposta ali, e você seleciona se esse card para você foi muito difícil ou foi muito fácil, e o nosso algoritmo de revisão espaçada, de repetição direcionada, vai fazer com que esse card apareça para você mais rápido ou mais longe, dependendo do quanto que você achou fácil isso. Nós temos mais de 3.000 flashcards na plataforma e eles estão sendo atualizados aí esse semestre, tá? E todo mês nós temos um encontro ao vivo em que nós, professores, estaremos com vocês no Meet para a gente discutir sobre um tema que possa ser importante, mas também para tirar dúvidas de vocês ali, impulsionar a sua preparação, tá? E aí, na véspera da prova, ali na semana pré-prova, a gente faz um aulão de revisão, como a gente fez nas últimas provas, e a Evelyn, inclusive, que foi aprovada nessa última prova com 71 questões, disse que em alguns momentos da prova ela se sentia no KeyBank ali, de tanto praticar, a prova parecia só mais uma prática. E ela disse, inclusive, que as dicas dadas por nossos professores foram excelentes, principalmente as da última live de revisão. Na live de revisão, a gente geralmente dá uma passada geral pelos conteúdos mais importantes e a gente sempre consegue prever aí umas questões aí para deixar fresco na memória, para você ir para a prova bem confiante, tá? O nosso banco de questões hoje tem mais de 600 questões comentadas,
tanto questões autorais nossa, quanto de provas anteriores, e a gente tem plano de aumentar, de duplicar esse banco de questões ao longo desse próximo ciclo, para que vocês tenham ainda mais questões para trabalhar, e cada questão tem uma resolução comentada que vem logo em seguida, ou uma resolução em que um professor está resolvendo a questão em vídeo junto contigo, ou em texto, com um detalhamento ali do porquê que cada alternativa está errada, para que você tire a sua dúvida caso você tenha errado a questão. E aí você vai conseguir acompanhar suas métricas de estudo. Isso é super interessante, né, Hélio? Porque o aplicativo ele consegue te dizer, não só como um treino, mas também como um diagnóstico, quais são as áreas que você tem tido mais dificuldade. Então, você consegue ver as suas métricas por tema para saber qual é o tema que você precisa se dedicar mais. Então, aqui um exemplo, com poucas questões aqui, só para a gente mostrar, mas esse aluno acertou 100% das questões de infecto e 0% desses outros temas. Então, se ele tem pouco tempo para estudar, ele precisa focar nas outras áreas, que são aquelas que ele tem tido mais dificuldade, né? Então, as nossas questões... Pode dizer, Hélio. Mas está no mudo. Olha o comentário legal aí do Iandro, você viu? Ele disse que ele só conseguiu fazer as questões na plataforma e os simulados e que isso fez a aprovação dele. Porque do conteúdo das aulas, ele só conseguiu fazer 11 ou 12%. O que realmente salvou foram os simulados e as questões. E aí ele falando sobre os simulados, quando você comentou, que ajuda muito. Te faz sentir como se estivesse no dia da prova, te prepara tanto academicamente quanto psicologicamente, que ele recomenda demais fazer simulados. Boa. Obrigado, André. E o André foi 100% estudativo, né? O negócio de assistir a aula não foi com ele, era estudativo, ó, simulado, questão, dá certo, né? A gente sabe pelos estudos que o estudativo funciona, né? Então é por isso que nós somos o padrão ouro, não é, Hélio? Isso. O que a gente tem de diferencial? Por que estudar, ter acesso ao preparatório da MedExperts é o melhor caminho para a sua preparação? Porque as nossas aulas são focadas nos conteúdos mais prevalentes, então não são aulas de 1h30 que o professor fala tudo que ele sabe sobre o assunto. São aulas focadas, aulas para quem tem pouco tempo para estudar. A gente tem o único banco de questões focado exclusivamente no TFC. A gente não pegou questões de outras provas de título. Nosso banco de questões é focado em fazer as questões ficarem parecidas com a do TFC. E uma das mudanças que a gente deve tentar fazer, inclusive, nos nossos simulados, é deixar um nível de dificuldade mais parecido com o TFC. Agora que está ficando mais difícil, né? A gente tem simulados, 15 simulados com foco exclusivo no TFC e um deck de mais de 2.000 flashcards com foco exclusivo no TFC. Ou seja, a gente tem metodologia ativa com foco no TFC. Se você quer aulas focadas porque você tem pouco tempo e metodologia ativa, que é o que funciona, a preparatória da MedExperts é para você. E aí os nossos alunos falam, né, que a gente realmente está no topo, que para quem precisa otimizar o tempo de estudo junto com a rotina do dia a dia é perfeito. Várias estratégias de estudo para quem tem pouco tempo. E isso é possível graças à nossa equipe de professores. Quem são nossos professores? Esse primeiro é bem bonitão. Então, para apresentar rapidamente para vocês os nossos preceptores, então eu e o professor Magalhães, que somos médicos de família, que estamos aqui ajudando vocês todos os dias, né? Eu e o André e o Joab, que estão aí, devem estar cansados já das nossas carinhas, mas eu vou passar rapidamente aqui pelas carinhas dos professores para que vocês nos conheçam. Então, o professor Samuel, o professor Ebenezer, que são médicos de família que, inclusive, produzem conteúdo aí para o Instagram, pode ser que vocês já os conheçam, assim como o professor Thomas Papa, da Revolução Primária. E aí, então, eu estou mostrando para vocês médicos de família, jovens, experientes, com didática, mas nós também temos em nossa equipe médicos especialistas focais aí, que nos ajudam em algumas aulas de algumas especialidades que são mais específicas, né, mais direcionadas. Então, temos urologistas, temos cardio, temos pneumo, temos geriatra, temos neuro, que integram aí a nossa equipe. Como vocês podem ver brevemente aí pelos currículos dos nossos professores, todos especialistas, muitos deles com mestrado, alguns com doutorado, todos com vínculo, né, com instituições de renome, com experiência em preceptoria, em docência, né? Então, são professores que são muito elogiados pelos nossos alunos, que dizem que o nosso ambiente virtual
foi fundamental para a aprovação, sem deixar passar nenhum detalhe, né? O Ioandro comentou aqui, o Joab comentou aqui que conversou com o Ioandro, trocaram ideia. Isso acontece, pessoal, porque todos os nossos alunos recebem como bônus aí um grupo de alunos no WhatsApp, que é uma comunidade entre vocês ali, junto conosco, né? Nós professores também estamos ali nos grupos, em que a gente vai conversando com vocês todos os dias, dando dicas, vocês vão tirando dúvidas, né? Professor, essa questão aqui, fiquei com dúvida, alguém pode me ajudar? Aí vem outro aluno e comenta, vem o professor e comenta. Os alunos desabafam ali sobre dificuldades psicológicas, ansiedade com relação à prova, e vocês se ajudam e se conhecem, né? Deixa eu mostrar para vocês brevemente aqui um exemplo de cronograma, tá? Quando você entrar na plataforma, você vai ter acesso ao seu cronograma lá, mas os nossos cronogramas são divididos semana a semana, para que você já saiba exatamente tudo que você tem que estudar, desde o momento em que você entra na plataforma até o dia da prova. Então, quanto mais cedo você entrar, menos aulas você tem por semana, né? O nosso curso tem aí mais ou menos umas 100 aulas. Então, todas as semanas você já sabe exatamente quais são as aulas que você vai ter que estudar. Por exemplo, quem entrar agora no dia 25 de maio, né? Quem entrar hoje tem um cronograma começando daqui a 2 semanas. Você vai assistir 3 aulas por semana, algumas semanas você assiste 4 aulas por semana, para que lá no final de novembro, né? No final do segundo semestre, você já tenha coberto todos os temas, e aí, claro, reservando um tempinho toda semana para ir revisando, né? Quanto é que um aluno precisa investir para ter acesso ao nosso curso completo, Hélio? Qual é o investimento para ter acesso a tudo isso aqui que a gente está mostrando, né? Primeiro, preparatório, conteúdo focado nos 3 formatos, vídeo, áudio e texto. Se você fosse comprar isso separado, você investiria R$4.000. E ainda tem todas as metodologias de questão ativa, né? O banco de questões comentadas, que se fosse separado seria R$1.000. Os simulados, que se fosse separado também seriam mais R$1.000. E o deck com mais de 2.000 flashcards. Se fosse vendido separadamente, também custaria R$1.000. Fora as coisas que a gente trata como bônus, a gente não vai colocar preço, né? Grupo de WhatsApp, a live de revisão pré-prova, o auxílio nos recursos. Então, o investimento para comprar tudo separado seria de R$7.000. Mas esse não é o preço para essa turma, tá? Comprando, investindo tudo isso aqui juntos, você consegue pagar apenas 12 vezes de R$399,83, 12 vezes de R$399, ou, se você é daqueles que preferem um desconto à vista para pagar mais barato, R$3.997. Então, esse é o investimento para entrar no extensivo, para se preparar para a prova do final do ano. É um investimento para ter acesso à melhor estratégia, né? O padrão ouro. E para quem entrar, a gente está dando de bônus a mentoria currículo. Você vai ganhar essa mentoria currículo entrando nessa turma. O que é a mentoria currículo? A gente te ajuda a se preparar para a sua inscrição na prova. Você envia os seus documentos para a gente dá dicas para você pontuar mais e a gente devolve em quais campos você tem que escrever seus documentos para não ter riscos durante a sua inscrição. Muita gente elogia muito a mentoria currículo, né, Lucas? Porque o preenchimento do currículo ali, dos documentos, ele não é simples, ele não é tão intuitivo assim. Se você erra um detalhezinho ali, você perde ponto e você pode até perder a chance de fazer a prova, né? A Carla comentou, por exemplo, que a mentoria currículo para ela foi perfeita porque salvou ela de não perder o dinheiro de novo. Ou seja, ela já tinha tentado uma vez, tinha preenchido alguma coisa errada, perdeu os R$1.000 e tantos da inscrição, R$1.500, e aí, graças à nossa mentoria currículo, ela conseguiu colocar os documentos bem direitinho e pontuar bem, né? Então, toda prova a gente conversa com pessoas que perderam a inscrição por erro de documento. Não dê esse vacilo não, galera. Os nossos alunos contam com esse nosso apoio na fase da pré-inscrição, né, para já começar a somar pontos no currículo, durante a inscrição para submeter tudo direitinho, durante a preparação, na semana pré-prova com a revisão e no pós-prova também. Passou a prova, a gente continua dando apoio para a avaliação das questões polêmicas, para argumentar e fazer os recursos, né, elaborar recursos. Na prova retrasada, 36, nós inclusive nos posicionamos publicamente aí pedindo para que a sociedade desse uma revisada em algumas questões que os recursos tinham ficado ainda insatisfatórios, né?
e aí depois do nosso posicionamento e de outras sociedades que deram uma pressionada, eles anularam 8 questões e 2 questões sofreram mudança de gabarito. Então a gente ajuda vocês durante o pós-prova também, a gente vai estar junto, né? Essa nossa aluna disse que a nossa equipe é fantástica e que para ela foi o melhor investimento do ano. Aulas direto ao ponto e o suporte sempre foi rápido e resolutivo, né? Dúvidas frequentes. Por quanto tempo vou ter acesso ao extensivo? Você vai ter acesso por 2 editais. Então, essa prova agora do final do ano e a primeira prova do ano que vem. Você pode tentar 2 vezes. A gente vai te acompanhar por 2 editais. Por quê? Se você não puder agora, você pode no próximo. Se não conseguir tempo para estudar agora, você tem no próximo. Então, um ano, pouco mais de um ano de acesso, né? Aqui a gente não vai por tempo, é por edital. O acesso é liberado imediatamente após a compra. Então, você se inscrevendo hoje, você já recebe acesso hoje. O conteúdo é online, fica disponível 24 horas por dia para você assistir do seu computador ou celular. Dá para acelerar o conteúdo em 2 vezes. O pagamento é feito pela Guru, uma plataforma 100% segura. E você pode pagar em 12 vezes no cartão de crédito, ou à vista no Pix, ou à vista no cartão de crédito. Além disso, sua compra tem uma garantia de 14 dias, uma garantia incondicional. O que significa incondicional? Que não está atrelada a nenhuma condição, é sua. Você pode entrar, seguir o nosso cronograma ali por 2 semanas, usar questões, usar os flashcards, fazer um simulado, entrar no grupo de WhatsApp e conhecer a galera. E aí, se você achar que a metodologia não é para você, você fala com a gente e a gente devolve o seu dinheiro. Por que a gente faz isso? Porque a gente sabe que o produto é bom, que se você experimentar, você vai ficar. As inscrições estão abertas agora. Vou mandar o link aqui para quem já está decidido e quer fazer a sua inscrição. Agora, se você ainda está na dúvida e quer conversar com um ser humano, se você é desses que prefere conversar com um ser humano, quer entender, quer explicar a sua situação, aí eu vou deixar aqui o link da nossa equipe. A gente tem uma equipe disponível para conversar com vocês, para explicar, tirar suas dúvidas sobre o preparatório. E também eu e o Lucas vamos ficar aqui mais uns 5 minutinhos tirando dúvidas. Boa. A equipe comercial, ela te ajuda ali no sentido de avaliar a tua situação, ver se você preenche o requisito para fazer essa prova, te dá detalhes específicos sobre o curso, tira tuas dúvidas. Então, vale a pena conversar com eles se você está em dúvida aí. Perfeito. Essa condição aqui que a gente está apresentando, ela vale só até amanhã, 23h59. Então, para ganhar a mentoria currículo, para ter esse desconto até amanhã, 23h59. Ah, Hélio, mas gostei muito, quero entrar, mas não sei. Mesmo com tudo isso, ainda estou indeciso se eu faço a prova ou não. Normalmente, as pessoas que a gente conversa ficam indecisas por um de 4 motivos. Primeiro, você está com medo de não ter tempo para estudar. E aí, o que a gente consegue te mostrar? E começando a estudar agora para a prova do final do ano, até para a prova do ano que vem, com 15 a 30 minutos por dia, você já consegue passar e revisar todo o conteúdo. Qualquer pausa, você já consegue usar para resolver questão, para resolver flashcard, né? Você está na fila do banco, está no banheiro, você consegue abrir ali e resolvendo questões. E não tem desperdício, né? Você vai estudar aquilo que tem mais chance de cair na prova. Então, você não vai perder tempo. Você vai estar usando a melhor estratégia com o conteúdo mais importante que você deveria estar estudando. Tem também quem fica com medo da bibliografia, né? Paralisa. Às vezes é um pouquinho perfeccionista e fala que são 12 mil páginas, como é que eu vou fazer para passar por tudo isso? Não pensa que são 12 mil páginas, né? Pensa por tema. Pensa que são 20 temas mais prevalentes. Depois você vai para aquela lista de temas que o Lucas mostrou lá no início da aula. E vai matando um tema de cada vez, tá? Principalmente focando nos 20 temas mais prevalentes, você diminui esse medo, né, de olhar para 12 mil páginas. Dá para passar por tudo, dá para dominar tudo sim. Já tentei antes e não passei. Como é um caso de alguns de vocês que comentaram aí, né? O aluno da Med Experts tem 64,69% a mais de chance de aprovação, né? Quem faz ao menos um simulado. Ou seja, confia nas estratégias de estudo ativo. Confia que funciona. E quarto, para quem vai tentar estudando sozinho, tudo bem, várias pessoas escolhem esse caminho. Se você escolheu porque você acha que é melhor para você, apoiamos. Use o nosso guia da aprovação, foque o seu estudo no que mais cai,
Agora, saiba que você não está estudando da melhor forma possível, que corre o risco de você não ser aprovado. Porque aqui a gente tem as aulas focadas, a gente tem os simulados já prontos para você resolver, a gente tem todas as questões comentadas, tem a comunidade de alunos que ajuda muito a manter o seu engajamento, tem os encontros ao vivo. Ou seja, é o padrão ouro, né? Se você quer garantir, você quer ter a maior chance possível de aprovação, o nosso preparatório é para você, é a melhor opção. Então, inscrições estão abertas, link no chat e aberto para dúvidas. Viu alguma dúvida aí, Lucas? Boa, vamos ver. Ó, Leandro disse, ó, consegui passar com folga, todos são capazes, só focar e que venham os simulados. A Ana Brandão fez a prova e comentou que a prova é cansativa, né? Algumas questões são bem confusas. Muito bem. A Ana Roberta perguntou como conseguir esse guia. Eu mandei o link para vocês aí no chat, tá? E aí? A Márcia falou: no momento eu conseguiria fazer somente com pagamento fracionado, mas poderia na próxima mensalidade pagar o restante total? Márcia, não deixa de entrar por causa de método de pagamento, tá? Entre em contato com o nosso time comercial no medexperts.com.br/comercial e aí converse com alguém da nossa equipe, explica a sua situação e a gente encontra uma solução para você. Beleza? Boa. Nosso time de atendimentos é muito bom. Eles conseguem olhar também se vocês já estão aptos, segundo o CNES. Eles conseguem mostrar para vocês qual é a melhor estratégia de tudo no seu caso, com base no tempo de estudo que você tem. Então, conversem com eles, eles são excelentes para tirar dúvida. Se você já está decidido, você entra ali no link que a gente mandou, faça a sua inscrição e você já entra hoje mesmo no grupo de WhatsApp. Hoje mesmo você já assiste a primeira aula do preparatório, se você quiser. Perfeito. O Paulo já está definido. Ele falou, vou fazer. E a Áurea perguntou, terá um curso intensivo mais para o final do ano? Áurea, excelente pergunta. A gente tem, normalmente a gente faz o semi-extensivo e o intensivo. Mas o que é importante você saber? É o mesmo conteúdo, né? Que a prova é a mesma. E o preço não muda. Ou seja, você vai pagar o mesmo preço, você vai investir basicamente o que você está investindo agora, a gente não vai fazer, ou mais, né? Não sei se a gente vai reajustar, mas a gente não vai fazer nenhuma turma menor do que esse preço para ter acesso a esse preparatório. E você vai ter que gastar mais horas por dia, mais horas por semana. Por que a gente faz isso? De não mexer no preço, de nos comprometer a não fazer uma turma pro extensivo, pro intensivo com um preço menor. Porque a gente quer criar um incentivo para que você comece a estudar agora, entendeu? Quero te dar segurança de que você não está economizando nada, deixando para estudar depois. Então, entra agora, começa a estudar agora, é melhor para a gente, melhor para você, é ganha-ganha. Aumenta a sua chance de aprovação, né? Boa. O Mário Jorge e o Gilson perguntaram ali sobre checagem do CNES. O Franklin também quer saber se o CNES e os 3 anos atuando pelo programa fazem com que eles sejam aptos. Então, para vocês é no medexpert.com.br/comercial, ou às vezes vocês já estão conversando com alguém da equipe, tá? Aí é só procurar aí no chat de vocês e mandar mensagem para quem que vocês estão conversando. Isso, com o teu nome e o teu CPF, a nossa equipe consegue te ajudar entrando lá no CNES e dar uma olhada na tua análise de aptidão. Se tiver o registro estiver errado, alguma coisa assim, eles já te avisam para você ir atrás da declaração. E o Paulo falou que vai deixar dia 20 de maio chegar, porque vai colocar no cartão. Paulo, eu te recomendo já falar com a equipe para já começar o contato com eles, porque essa nossa condição é uma condição especial até amanhã. Então já fala com eles para reservar a tua vaguinha lá, mesmo que você faça o pagamento depois. Isso. Você falando com eles, às vezes eles conseguem reservar uma vaga para você, viu, Paulo? Pergunta boa da Maiara aqui também, ó. Eu completo 4 anos de atenção primária em setembro do ano que vem. Seria interessante eu já fazer o curso? Que vem está previsto 2 provas? Se você completa 4 anos em setembro do ano que vem, você provavelmente vai poder fazer a prova do segundo semestre de 2027, né? Em geral, o acesso do nosso curso aqui, ele é para 2 editais. Então, se você comprar agora, você teria acesso para o edital
38 e 39, que é o de 2027.1. Mas fala com a nossa equipe para ver se você consegue comprar agora, mesmo sendo ainda inapta para fazer a prova, para já ir estudando com muita antecedência. Isso é possível, tá? Não é convencional o aluno começar a estudar faltando quase 2 anos para a prova, mas se você está disposta a começar agora, eu acho excelente, tá? Tem sido cada vez mais comum, né? As pessoas começarem a estudar com mais tempo de antecedência. Como a prova tem sido cada vez mais difícil, né? Boa. E aí, fechamos? Então, boa noite, sejam muito bem-vindos aos novos alunos do nosso preparatório. Nos encontramos no grupo de WhatsApp. Um abraço e até mais. Um abraço.